Livro 3º. Dos sujeitos do processo. Título I. Das partes e dos procuradores. Capítulo I. Da capacidade processual. Art. 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Art. 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, tutor ou curador, na forma da lei. Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade. Segunda, réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei. Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. Primeiro, ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. Segundo, nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de compossessão ou de ato por ambos praticado. Terceiro, aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos. Art. 74. O consentimento previsto no artigo 73 pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo, ou quando lhe seja impossível concedê-lo. Parágrafo único. A falta de consentimento, quando necessário e não suprido pelo juiz, inválida o processo. Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente. A União, pela Advocacia Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado. Segunda, o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores. Terceira, o município, por seu prefeito, procurador ou associação de representação de municípios, quando expressamente autorizada, redação dada pela Lei nº 14.341, de 2022. Quarta, a autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar. A massa falida, pelo administrador judicial. Sexta, a herança jacente ou vacante, por seu curador. Sétima, o espólio, pelo inventariante. Oitava, a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores. Nona, a sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração de seus bens. A pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil. O condomínio, pelo administrador ou síndico. Primeiro, quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte. Segundo, a sociedade ou associação sem personalidade jurídica não poderá opor a irregularidade de sua constituição quando demandada. Terceiro, o gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo. Quarto, os Estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para a prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias. Quinto, a representação judicial do município pela Associação de Representação de Municípios somente poderá ocorrer em questões de interesse comum dos municípios associados e dependerá de autorização do respectivo chefe do Poder Executivo Municipal, com indicação específica do direito ou da obrigação a ser objeto das medidas judiciais. Incluído pela Lei nº 14.341, de 2022. ChatGPT. Art. 76.
verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Primeiro, descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária. E o processo será extinto, se a providência couber ao autor. Segunda, o réu será considerado revel, se a providência lhe couber. Terceira, o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. Segundo, descumprida a determinação em fase recursal perante Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal ou Tribunal Superior, o relator e não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente. Segunda, determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Capítulo 2. Dos deveres das partes e de seus procuradores. Seção I. Dos deveres. Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo. E expor os fatos em juízo conforme a verdade. Segunda, não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. Terceira, não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Quarta, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. V. Declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Sexta, não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. Sétima, informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do 6º do artigo 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021. Primeiro, nas hipóteses dos incisos 4ª e 6ª, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. Segundo, a violação ao disposto nos incisos 4ª e 6ª constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Terceiro, não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no segundo será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no artigo 97. Quarto, a multa estabelecida no segundo poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, primeiro, e 536, primeiro. Quinto, quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no segundo poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Sexto, aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos segundo a quinto, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará. Sétimo, reconhecida violação ao disposto no inciso 6º, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo, ainda, proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do segundo. Oitavo, o representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar. Art. 78. É vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. Primeiro, quando expressões ou condutas ofensivas forem manifestadas oral ou presencialmente,
o juiz advertirá o ofensor de que não as deve usar ou repetir, sob pena de lhe ser cassada a palavra. Segundo de ofício ou a requerimento do ofendido, o juiz determinará que as expressões ofensivas sejam riscadas, e a requerimento do ofendido, determinará a expedição de certidão com o inteiro teor das expressões ofensivas e a colocará à disposição da parte interessada. Seção 2ª. Da responsabilidade das partes por dano processual. Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Segunda, alterar a verdade dos fatos. Terceira, usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Quarta, opuser resistência injustificada ao andamento do processo. V. Proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. Sexta, provocar incidente manifestamente infundado. Sétima, interposer recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Primeiro, quando forem dois ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. Segundo, quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 vezes o valor do salário mínimo. Terceiro, o valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos. Seção 3ª. Das despesas, dos honorários advocatícios e das multas. Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. Primeiro, incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. Segundo, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Art. 83. O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processo, prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento. Primeiro, não se exigirá a caução de que trata o caput. E, quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte. Segunda, na execução fundada em título extrajudicial e no cumprimento de sentença. Terceira, na reconvenção. Segundo, verificando-se no trâmite do processo que se desfalcou a garantia, poderá o interessado exigir reforço da caução, justificando seu pedido com a indicação da depreciação do bem dado em garantia e a importância do reforço que pretende obter. Art. 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Primeiro, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Segundo, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos. E,
o grau de zelo do profissional. Segunda, o lugar de prestação do serviço. Terceira, a natureza e a importância da causa. Quarta, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Terceiro, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos e a quarta do segundo e os seguintes percentuais: I, mínimo de 10 e máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 salários mínimos. Segunda, mínimo de 8 e máximo de 10% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 salários mínimos até 2.000 salários mínimos. Terceira, mínimo de 5 e máximo de 8% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 salários mínimos até 20.000 salários mínimos. Quarta, mínimo de 3 e máximo de 5% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 salários mínimos até 100.000 salários mínimos. V. Mínimo de 1 e máximo de 3% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 salários mínimos. Quarto, em qualquer das hipóteses do terceiro. I. Os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença. Segunda, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. Terceira, não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa. Quarta, será considerado o salário mínimo vigente quando prolatada a sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação. Quinto, quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do terceiro, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. Sexto, os limites e critérios previstos nos segundo e terceiro aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. Sexto A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos segundo e terceiro, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no 8º deste artigo. Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. Sétimo, não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Oitavo, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do segundo. Oitavo A. Na hipótese do 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% estabelecido no segundo deste artigo, aplicando-se o que for maior. Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022. Nono, na ação de indenização por ato ilícito contra a pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 prestações vincendas. 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos segundo a sexto, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos no segundo e terceiro para a fase de conhecimento. 12. Os honorários referidos no 11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no artigo 77. 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais. 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se a hipótese o disposto no 14. 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. 17. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria. 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança. 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. 20. O disposto nos segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sexto A, oitavo, oitavo A, nono e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial. Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022.